Muito bem, garotas. Vamos resolver então essa questão, fixação 6, questão lá da Mackenzie de São Paulo. Uma questão interessante porque ela vai trabalhar com uma polialelia. Até então a gente estava fazendo aqueles cálculos de genética de populações com características que tinham apenas dois alelos, um dominante e um recessivo. Como essa questão está falando sobre tipagem sanguínea, sistema ABO, ali vamos trabalhar com genes isão A, isão B e izinho. Aqui a gente já pode até lembrar qual que é a ordem que cada gene dá nessa situação. Gene isão A manda o indivíduo produzir a proteína A. Lembram disso, né? Aquela proteína que fica na membrana dos glóbulos vermelhos que determina a tipagem sanguínea para o sistema ABO. Gene isão B manda produzir a proteína B. Beleza. E o gene izinho é aquele gene que manda não produzir nenhuma proteína. Não produza proteínas. Legal. Lembrem-se que a gente tem aqui dois genes representados por letras maiúsculas, portanto eles são dominantes, em relação ao gene representado pela letra minúscula, que esse é o recessivo. Entre eles, indivíduos que são isão A e isão B são heterozigotos, porque recebem genes que dão ordens diferentes, mas aqui a gente vai lembrar que temos um padrão de dominância chamado de codominância. É uma codominância, porque nesse caso nós vamos obedecer a ordem de ambos os genes. Mas em relação à questão, vamos lá. Vou ler aqui para vocês, tá? Se numa população humana em equilíbrio genético, lembrem-se, somente exercícios que dizem que a população em questão está em equilíbrio que podemos usar o teorema de Harry-Weinberg. As frequências dos genes isão A, isão B e izinho que condicionam o tipo de sangue são iguais, concluímos que nessa população existem. Vocês estão acompanhando aí então no material que as alternativas estão trabalhando se tem mais pessoas do tipo A, do tipo O, do tipo AB, ou seja, precisamos definir a frequência dos 4 fenótipos possíveis. Para isso, a prova nos entregou, a questão nos entregou qual é a frequência dos genes no pool genético dessa população. Falou que a frequência dos genes são iguais. Vamos lá. Frequência de isão A, isão B e izinho são iguais e a soma desses três tem que ser quanto? A soma dos três tem que ser igual a 1, que é o número total de genes do pool. Ali a gente vai usar então um número por aproximação. 1, ou seja, 100% dividido por 3 genes, ficaria 33,33333%, não é? Então aqui, para a gente usar as casas decimais, os números decimais para fazer o cálculo melhor, eu vou colocar que cada gene tem uma frequência de 0,33. É uma dízima. Se a gente somar os três, na verdade, eu sei que vai chegar a 0,99, mas você entendeu que é o número mais próximo que a gente pode chegar para os 3 genes terem a mesma frequência nessa população e os 3 somados atingirem o 100%. Vamos relembrar então agora como é que a gente faz esse cálculo. Quais são os genótipos que o indivíduo que tem o sangue do tipo A pode apresentar em relação aos 3 genes? Indivíduos do tipo A podem ser isão A, ou isão A, izinho. Nesse caso, você tem que calcular qual é a probabilidade, qual é a frequência dos indivíduos homozigotos dominantes e dos heterozigotos. Lembra como é que faz isso? Pega a frequência dos genes. Isão A, 0,33. Então vamos colocar aqui, ó. 0,33 vezes 0,33, que é a sua frequência. Nesse caso aqui, então, teremos a frequência de 0,11. Beleza? Se fizer o cálculo aí, 0,333 dá 0,11 aproximadamente. Dos heterozigotos, vocês não podem esquecer, garotas, que para o indivíduo nascer heterozigoto existem duas possibilidades.
Então você tem que calcular as frequências e multiplicar por 2. Multiplicamos por 2, porque o gene dominante pode vir ou do pai ou da mãe. A mesma coisa para o recessivo, ou vem do pai ou vem da mãe. Então aqui ficaria 2 vezes 0,33, frequência do gene isão A, vezes 0,33, frequência do gene izinho. 2 vezes isso dá 0,22. Beleza. Então aqui, meninas, conseguimos calcular qual é a frequência, qual é a porcentagem de indivíduos dessa população que apresentam o sangue do tipo A. 0,11 mais 0,22 dá 0,33. Então, aproximadamente 33% dessas pessoas apresentariam o sangue do tipo A. Vamos calcular agora o sangue do tipo B. Só que aqui você já pegou mais ou menos o espírito da coisa, né? Para ser do tipo B, pode ser isão B, isão B. Chances de aparecer uma criança isão B aqui, né? Uma pessoa isão B. Calcula a frequência dele, ó. Isão B é 0,33. Então, 0,33 de chance de vir do pai, vezes 0,33 de chance de vir da mãe. Então aqui 0,11. Os heterozigotos, que são isão B, izinho. Calculamos os heterozigotos 2 vezes, você já entendeu por quê. Então temos 2 vezes 0,33 vezes 0,33. 0,22. Então, a frequência dos indivíduos do tipo A é a mesma frequência do tipo B. Olha lá, ó. 33% dessas pessoas deveriam ser do sangue do tipo B. Beleza? Turma, sangue do tipo AB. O que tem que aparecer o sangue do tipo AB? Quais são os genótipos? Na verdade, um só. Isão A, isão B. Aqui tem uma pegadinha, porque às vezes o aluno ele não vê. Como são os dois genes dominantes, ele esquece que nesse caso o indivíduo é heterozigoto. É heterozigoto porque esse gene manda produzir a proteína A e esse outro gene manda produzir a proteína B. Se é heterozigoto, temos que considerar que são duas possibilidades. Então aqui, ó, vamos lá, 2 vezes 0,33 do isão A com 0,33 do isão B, temos aqui então 0,22. Então olha que legal, 22%, perdão, dessas pessoas deverão ser do sangue do tipo AB. Por último, chances de aparecer uma pessoa do tipo O nessa população, o O é izinho. Se é izinho, os dois genes dão a mesma ordem, portanto é um homozigoto. E homozigoto você não conta 2 vezes, porque o izinho virá sempre um do pai e um da mãe, não tem outra possibilidade. Então aqui você calcula, 0,33 vezes 0,33, que são as frequências do gene izinho nessa população. Temos aqui 0,11, portanto, 11% dessas pessoas devem ser do sangue do tipo O. E aí agora é só a gente avaliar as alternativas. Olha lá, meninas. Mais pessoas do tipo A nessa população? Não, temos a mesma quantidade do tipo A e do tipo B. Mais pessoas do tipo O? Está errado, porque na verdade seriam menos pessoas do tipo O. Mais pessoas do tipo AB. Do tipo AB são 22%, menos do que A e B. Igual o número de pessoas do tipo A e do tipo B, perfeito, 33% para as duas. Igual o número de pessoas de cada tipo A, B, AB e O, não, você está vendo aqui, varia. Percebam, garotas, que aqui a gente tem as proporções, as frequências dos fenótipos. Agora, se a prova pedisse frequência de genótipo, seria 11% isão A, 22% isão A izinho. 11% isão B, 22% isão B izinho. 22% isão A, isão B,
11% izinho, izinho. Você percebeu que eu juntei esses dois valores porque eles geram o mesmo fenótipo. Tranquilo, meninas? Qualquer dúvida aí, então me chama aí. Dai, eu estava primeiro gravando esse vídeo e agora eu vou mandar os slides para vocês. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.